como vai você? Olá, como vai você? Meu nome eu vou dizer, meu nome eu vou dizer. Iris com muito prazer, Iris com muito prazer. Olá, como vai você? Olá, como vai você? Hoje vou te dizer, hoje vou te dizer. 1000 ideias de brincadeira pra fazer, 1000 ideias de brincadeira pra fazer. Olá, como vai você? Eu sou a Iris Harry do Profissão Brincante e minha meta de vida é te ajudar a ganhar de 1 a 5 mil reais por mês com a arte da brincadeira, mesmo que você esteja começando do zero, né? E nesse quadro aqui de hoje, é um dos meus quadros favoritos, ele se chama Que Brincadeira Eu Faria, hein? É quando os meus seguidores me mandam ideias de eventos que eles vão fazer e eu coloco aqui ideias de brincadeiras para fazer nesses eventos, programação, atividades para colocar nesses eventos, através da minha técnica de planejamento de brincadeiras para um evento, né? Que eu trabalho dentro da minha metodologia do Laboratório Profissão Brincante. Todos os meus alunos aprendem a fazer esse método de planejamento, que é o que eu quero ensinar para vocês por aqui hoje. E aí, gente, qual é a ideia de brincadeira? Qual que é o tipo de evento que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje? Algo muito, muito, muito pedido por todos os seguidores é: que brincadeira eu faria, hein? Uma festa com bebês. Então vamos lá, pessoal. Festa com bebês. Qual é a brincadeira que eu faria nessa festa? Ai, a gente tem tantas coisas para poder pensar, né? Para poder planejar. Primeiro, né, a gente pensa naqueles elementos do evento. A gente tem o quem muito forte, que é o público que vai ser trabalhado aqui nesse vídeo hoje, que é o público de bebês. A gente considera dentro do desenvolvimento da criança os bebês de 0 anos até 2 anos, né? Claro que pode variar, e a gente sabe também que nessa faixa de idade, de 0 a 2 anos, muita coisa acontece, que uma criança de 2 anos é muito diferente de uma criança de 0 anos. Porém, tem alguns pontos em comum com esse público que a gente vai trabalhar aqui pra gente fazer um planejamento bem forte, bem legal e bem rico para vocês venderem e aumentarem o público de vocês. Ah, eu só atendo festas de crianças. Ah, eu só atendo festas de crianças até 12 anos. Não, você também pode atender festas de bebês, né? O bebê também brinca. Ah, Iris, toda vez que eu faço aniversário de 1 ano, o aniversariante não brinca. Você vai aprender aqui nesse vídeo a encantar também os aniversariantes de 1 ano, de 2 anos, para que eles sejam ali protagonistas da própria festa deles, que você encante o contratante, pai, mãe, familiar desse aniversariante, ou às vezes até a escola de bebês, para você mostrar que o seu trabalho tem valor, que você é um brincante estrela que brilha e chama atenção. O brincante estrela, ele sabe, né? Ele conhece bem a infância. E como infância a gente entende de 0 até 12 anos, né? Então 0 anos está aí dentro, sim. A gente não exclui nenhum grupo de idade. Então, por mais que você diga que não gosta de trabalhar com os bebês, talvez esse seu bloqueio venha de um medo de não saber o que fazer. E aqui eu vou te ensinar a fazer isso. E eu tenho certeza que com esses conhecimentos você vai ampliar a sua quantidade de clientes e, consequentemente, ganhar mais, né? Se eu quero ensinar vocês a ganhar dinheiro com a arte da brincadeira, ensinar esse tipo de riqueza aqui, ampliando o seu público e também fazendo com que você trabalhe de forma específica para cada público, de forma rica e diferenciada, vai fazer você acelerar a sua jornada até de 1 a 5 mil reais por mês com a arte da brincadeira. Ai, que alegria, que delícia de viver! Bom, pessoal, então, antes de mais tudo ou mais nada, vamos pensar o que não é uma festa para bebês. Não é uma festa para bebês e brincadeiras para bebês aqueles que são jogos cheios de regra, né? Eventos cheios de elementos em que a criança, o bebê, não é inserido. Por exemplo, como que eu vou fazer um jogo, uma caça ao tesouro, que tem lá a leitura de um desafio com o bebê que mal sabe falar ou talvez nem sabe ler? Como que eu vou promover uma brincadeira como Vampiro Vampirão, que eu ensinei já em outro vídeo desse quadro Que Brincadeira Eu Faria, que você pode até buscar aqui pela tela para poder encontrar, ou caso não encontre aqui nessa rede social onde esse vídeo está,
procure por esse vídeo porque ele é muito rico, a gente fala dessa brincadeira. E aí nessa brincadeira do vampiro e vampirão, como eu já ensinei, as crianças ficam num paredão, uma ao lado da outra, e lá do outro lado do espaço fica uma criança de costas, né? E aí essas crianças elas têm que gritar vampiro, vampirão, que horas são. O vampiro vai dizer quantas horas, consequentemente essas crianças vão dar a quantidade de passos em relação a essas horas, e aí o vampiro vai tentar pegar essas crianças, enfim. O que eu quero dizer com essa brincadeira aqui, sendo citada agora, é que ela é uma brincadeira com uma estrutura de regras bem definida, bem fechadinha, e um bebê não vai conseguir brincar dessa forma. Isso não quer dizer que ele é menos capaz. Só quer dizer que ele não está inserido nessas habilidades, né, nesse contexto das brincadeiras cheias de elementos, cheias de regra. Então não tem por que a gente promover esse tipo de brincadeira. Se a gente promove essas brincadeiras numa festa de aniversário de 1 ano, a gente necessariamente exclui as crianças que têm 1 ano, né? Agora, claro que a gente também pode promover, não estou falando que é proibido de promover, só estou falando que não podem ser todas as atividades assim, né, excluindo os bebês, especialmente em uma festa com bebês, tá? Então é isso, assim, não é interessante vocês trabalharem com muitas regras. Também não é interessante trabalhar brincadeiras que não ativem o sentido sensório-motor. Muitas vezes, né, a gente tem que lembrar dos elementos, dos nossos sentidos que nós temos no nosso corpo. Olfato, paladar, tato, visão, audição, né? E claro que brincadeiras no geral têm esses estímulos, mas às vezes elas têm um estímulo muito mais fraco aí nos sentidos e muito mais forte ali no cognitivo, na parte do desafio, né? E quando a gente pensa ali nesses sentidos do tato, do olfato, da audição, da visão e também, né, dos movimentos, que é do sensório motor do bebê que pega, que puxa, que está conhecendo o mundo também muitas vezes pelas mãos, se a gente não trabalha essas atividades, a gente não instiga o bebê a participar. Então, da mesma forma que eu acabei de começar dizendo, né, que a gente não pode fazer isso em festas de bebês, eu vou dizer agora o que é que a gente pode fazer, né, que é exatamente o contrário. Só que antes de eu te falar, eu sei que você deve estar pensando por aí, ah, Iris, isso é muito difícil, eu não consigo fazer isso, os bebês eles não se conectam comigo desde pequeno, eu sempre atraí as crianças mais velhas, mas nunca atraí os bebês. Calma, tá tudo bem. Se você tem uma identificação maior com outras faixas etárias, isso não quer dizer que você não tenha que estudar e conhecer os mais novos. E calma também, né? Eu sei que você pode estar pensando assim, ah, Iris, mas não faz o menor sentido, porque toda festa tem crianças maiores. Então, se você está me dizendo isso, eu sempre vou incluir, sempre vou excluir crianças. E isso não é verdade. Nós sempre trabalhamos para agregar as crianças como um grupo. O trabalho do brincante é promover a coletividade na brincadeira. Se ele está na tela, ele está promovendo a interação de todas as crianças. Se ele está presencialmente, ele está promovendo toda a interação. E é muito importante que o brincante ele desenvolva a habilidade de conversar com a criança individualmente e com o grupo. Ô, gente, vocês estão preparados mesmo? Anota isso aí, porque isso aqui é pó de estrela. Essa é uma das maiores dicas que eu posso dar para um brincante, é saber se comunicar individualmente e com grupo. Essa é uma habilidade que só o tempo vai trazer para você. Então, claro, quanto antes você começar a brincar, mais você vai conseguir desenvolver essa habilidade. O que isso significa? Que você está sempre trazendo o coletivo, né? As brincadeiras são coletivas, mas ao mesmo tempo, individualmente, você chama a criança pelo nome e fala: ô Matheus, vem brincar! Ô Lucas, você está passando aí por esse lado da corda? Não pode, a gente tem que fazer de outro jeito, senão você pode machucar. Vai, Bárbara, é isso mesmo! Pega a bola e manda! Força, Bárbara! A gente está ao mesmo tempo que entendendo o coletivo, a gente também está direcionando um contato individual, né? E é por isso que eu nem sei mais por que eu conversei. Ah, entendi! Fui tão longe que quase que eu perdi o fio da meada aqui. Lembrei por que eu tô falando dessa dica que é pó de estrela. Que muitos brincantes têm medo de fazerem eventos com crianças de idades variadas. E o fato é, todo evento, ou a grande maioria deles, tem crianças de idades variadas. Porque o aniversário pode ser de um bebê, mas ele vai ter um primo de 10 anos.
O aniversário pode ser de uma criança de 5 anos, mas aí o colega tem um irmão que tem 12. Aí é assim que as festas funcionam. As crianças sempre têm esse contexto de idade variada. O local onde você vai encontrar crianças de idades exatas, na grande maioria das vezes, vai ser a escola. Né, que você vai trabalhar uma turma específica que tem 6 anos ou 7 ali. Do resto, meu querido brincante, pode se preparar. É grupo individual, é grupo individual. Você tem que entender como todos estão dentro da brincadeira. E claro, não é ficar atendendo a demanda só de um, é atender a demanda coletiva e instigar individualmente a participação de todos nessa brincadeira. Então, agora eu vou fazer uma brincadeira para bebês. Tem crianças mais velhas, eu instigo a participação delas de alguma maneira também. Aqui eu tô fazendo uma brincadeira que tem um pouco de regra, numa estrutura de regra mais bem definida. Eu vou pegar as crianças pequenas e entender como é que elas podem ser inseridas na brincadeira. É uma questão de equilíbrio. Mas aí, meus caros, se a gente está trabalhando uma festa que é de bebês, a gente vai dar prioridade para essas demandas dos bebês. Tá bom? E aí vamos lá entender por que eu tô falando disso e por que isso é tão importante. Em primeiro lugar, porque a demanda de eventos de bebês é muito grande, gente. É muito legal como isso vem crescendo nos últimos tempos e é muito importante eu destacar o quanto o nosso mercado é despreparado para trabalhar com essa faixa etária. Né? É uma coisa recente que a gente está começando a entender agora. No geral, as brincadeiras promovidas eram sempre assim, para as crianças mais velhas. Você ir no aniversário de bebê, o bebê nunca brincava. Só que, gente, a gente tem que entender que o bebê também brinca. Isso é uma noção que nós temos. E a gente tem que entender também que muitas famílias gostam de comemorar o aniversário de 1 ano. Muitas famílias gostam de começar a inserir o bebê num contexto cultural nos eventos, para que ele tenha acesso desde cedo a teatros, a música. Então você vai começar a ouvir cada vez mais espetáculos para bebês. Vai ouvir de músicas para bebês e a gente também vai falar de brincadeiras para bebês, tá bom? Então, gente, ó, eu comecei a oferecer isso quando eu notei que os aniversariantes de 1 ano eram os principais que não brincavam e o quanto isso me incomodava. Eu comecei a buscar maneiras para encontrar um caminho de mudar isso. Foi quando eu criei um espaço sensorial. Eu tinha visto na internet, tá? Não criei essa ideia do zero. Eu tinha visto umas ideias na internet de brinquedos para bebês que eram caseiros. Eu tinha visto umas caixas assim com formatos tipo aqueles brinquedinhos que as crianças têm, que tem um buraquinho quadrado, tem um buraquinho redondo e a criança vai encaixando as peças. Eu vi caixas como aquelas feitas de papelão. Eu vi alguns quadros que tinham diferentes materiais com texturas diferentes para o bebê tocar. Eu vi alguns desafios motores, né, que eram caixas também, por exemplo, com a cama de gato, né, que é o barbante todo entrelaçado e o bebê tinha que tentar enfiar a mãozinha lá e puxar. E eu achei aquilo incrível e eu comecei a criar de forma caseira, que é algo que eu sempre dei muito valor, os materiais para eu levar pro espaço de bebê. Então eu criei o que eu chamo de espaço sensorial, que foi uma das atividades que eu mais vendi nos últimos anos, exatamente porque ela era muito específica para essa idade de bebês. Eu vou contar para vocês basicamente como funcionava o espaço sensorial, mas já vou dizer logo de cara que eu não estou dizendo que você é obrigada a ter um espaço sensorial. Eu quero que você eu quero te instigar, desculpa, a compreender quais brincadeiras você pode propor para esse público e se você quiser ter uma atividade específica, eu recomendo que você faça o espaço sensorial. O espaço sensorial, ele era composto por um daqueles tapetões, assim, de tatame, sabe? Aqueles emborrachados que a gente monta. Então, eu montava um espaço com esses tapetes e eu levava diversos elementos para as crianças explorarem livremente, sem que eu tenha que ficar direcionando as brincadeiras. Era um espaço livre. Então, eu primeiro fazia ali com os bambolês túnel de bambolês. Ele era muito legal. Então eu pegava 3 bambolês e eu colocava em triângulo. Um bambolê assim, outro bambolê aqui e um bambolê aqui embaixo. Então ficava mais ou menos assim, ó, os bambolês.
Aí eu fazia o primeiro grupo. Depois eu pegava mais 3 bambolês e colocava aqui. Todos eles do mesmo tamanho, tá? Então ficava aqui esse junto desse, depois mais 3 junto desse. Eu fazia pelo menos 3 ou 4 desses grupos de 3 bambolês e juntava todos eles assim em sequência. Então ficava um caminho que a criança podia tanto passar por dentro desse túnel, quanto trançar de um lado por outro entre os bambolês. E era super legal. Para além disso, eu tinha os materiais que eram de sentir mesmo as texturas. Eu tinha as garrafas, que eram garrafas que eu fiz com água e óleo, com corante, então o óleo e a água não se misturam, então era super legal, que ia para cima e para baixo. Eu fiz uma garrafa com detergente e vários glitterzinhos embaixo assim, então quando ele virava assim, os glitters flutuavam, né? Não era rápido na água, era flutuante por causa do detergente que é mais denso. Eu fiz uma garrafa só com linhas diferentes dentro e eu fiz também uma tábua de texturas, onde eu coloquei lixa, eu coloquei bucha de banho, eu coloquei coisas mais lisas, coisas mais macias, coisas mais duras e coloquei também uma caixa de elementos da natureza, com folhas, com pedras, com gravetos, tudo isso para a criança explorar. Esse era o espaço sensorial. Para além disso, eu tinha um espaço de bonecos. Eu tinha diversos fantoches ali e um teatrinho daqueles de madeira, uma estrutura pequenininha daquelas de madeira que tinha uma cortininha e as crianças podiam brincar. E aí, olha que legal. Ao mesmo tempo que os bebês brincavam com esses bonecos, as crianças maiores também adoravam quando elas estavam nesses eventos. E eu tinha um último espaço, uma última estação desse espaço sensorial, que era os instrumentos. Então eu tinha um punhado de instrumentos, alguns que eu fiz, como chocalhos e tambores de lata, mas outros que eu adquiri, né, que era o pau de chuva, tinha pandeiro, tinha gogô, e aos poucos eu fui adquirindo para poder construir esse espaço, né? E aí hoje eu já até colocaria uma outra estação, que é a estação dos brinquedos tradicionais, onde você pode colocar peão, você pode colocar corda, pé de lata, saco para corrida do saco e deixar isso livre para que as crianças explorem esse espaço, né? Você pode experimentar com muitos elementos ou com poucos, você pode montar o seu espaço sensorial como você quiser. E os bebês iam lá e brincavam de forma livre, era muito gostoso, era muito instigante a participação dos bebês. E o lugar do brincante era ali junto, brincar com o bebê e não ficar direcionando o que ele deve ou não fazer, né? E aí uma outra coisa é que dentro desse período do espaço sensorial, que eu tradicionalmente vendia por 2 horas de duração, eu fazia cerca de 30 minutos a 40 minutos de roda de música com violão. Então a gente ensaiava um repertório das músicas do cancioneiro popular, como Borboletinha, Peixe Vivo, e a gente fazia ali um momento de roda de músicas, onde todos os bebês e crianças eram convidados a cantarem com essas músicas ali com a gente. Então era um sucesso. E aí, já me conta aqui nos comentários se vocês ficaram com vontade de fazer espaço sensorial ou se você já faz algo similar por aí. Mas beleza, né? Eu falei com vocês que vocês não são obrigados a fazerem um espaço sensorial. Eu só sei que eu tô contando esse caso de como essa simples mudança que eu coloquei na minha apresentação, adicionando uma atividade específica para esse público, fez com que eu aumentasse muito o meu faturamento, porque as pessoas me procuravam especificamente para esse tipo de atividade, ou porque elas tinham visto em uma festa, ou porque viram no meu Instagram, ou até mesmo, né, porque na hora que eu mandava a minha apresentação tinha essa atividade lá logo de cara dizendo que os bebês também brincam e por isso eu tinha criado o espaço sensorial, quais eram os benefícios deles. Peraí, que eu falei demais, gente. Eu me empolgo quando o assunto é bebês. A cabeça tá aí pegando fogo, gente, porque agora nós vamos montar o nosso planejamento específico de brincadeiras para bebês. E eu já peguei aqui o meu tradicional caderninho de brincadeiras. Eu sempre instigo você também a ter o seu, onde você pode colocar ideias de brincadeiras que você vai aprendendo, tá? Para você catalogar mesmo e também para você criar os seus planejamentos de brincadeira. Você pode fazer as duas coisas no mesmo caderninho, ou você pode ter 2 caderninhos, um para cada.
Esse aqui eu faço especificamente os planejamentos, tá? Então, eu também fiz no último Que Brincadeira Eu Faria com esse caderninho. Hoje eu vou fazer aqui brincadeiras para bebês. Vamos começar o nosso quadro. O que acontece, gente? A gente começa aqui a nossa atividade fazendo uma chuva de ideias. Lembra disso? A chuva de ideias nada mais é do que a gente ter ideias diversas de brincadeiras do que podem surgir. E essa chuva de ideias, ela nos instiga a pensar em mais e mais brincadeiras a partir delas. É por isso que não basta só pensar, é importante colocar no papel, né? Então, de cara, quando eu penso em bebês, assim como eu já disse aqui que eu fazia no espaço sensorial, eu penso logo em músicas do cancioneiro popular infantil. Por quê, gente? Porque o bebê, ele começa já a vida escutando as músicas. E as músicas, elas propõem uma interação com a pessoa que escuta, cada uma de uma forma livre. Não é aquela estrutura de regra definida, como eu dei no exemplo do vampiro vampirão. Nas músicas, as crianças vão poder brincar da forma como elas quiserem. Elas podem cantar, elas podem dançar, elas podem pular. A gente pode propor gestos, né? Então, já anoto logo de cara aqui, músicas do cancioneiro popular infantil. Beleza! Então eu vou dar um exemplo muito prático de uma brincadeira que eu sempre fiz, né, com essas músicas do cancioneiro popular infantil. Gente, uma brincadeira super conhecida é o Meu Pintinho Amarelinho cabe aqui na minha mão. A partir dessa música, ela já propõe uma brincadeira. Outra música que propõe uma brincadeira já é a Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. São músicas que já propõem uma certa brincadeira. Mas tem uma música que eu amo, e todas as crianças praticamente conhecem, é a música Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. E aí eu começo a contar uma história que diz que essa borboletinha estava voando em uma floresta encantada até passar por debaixo de uma árvore mágica. E quando essa borboletinha voou debaixo da árvore, a árvore soltou um pozinho que fez a borboletinha ficar assim, pequenininha, pequenininha, pequenininha. Façam aí comigo, crianças, assim, bem pequenininho, e cantem assim, agudinho, pequenininho. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. E essa borboletinha estava voando na floresta mágica quando passou por debaixo de uma outra árvore encantada que jogou um pozinho nela e ela foi virando um borboletão. Façam comigo, crianças, uma asa bem grandona e com uma voz assim bem grandona, grave. Borboletão tá no fogão fazendo macarrão para o João. Gente, a princípio pode parecer algo bobo, mas eu já fiz essa brincadeira com crianças de idades diversas e ela tem uma riqueza muito grande do movimento que se muda e da voz que se muda. E as crianças ficam encantadas e morrem de rir. E os bebês também ficam fissurados. E às vezes o bebê ele vai ficar só olhando. Tá tudo bem, né? O legal é você convidar ele para participar da forma como ele se sentir bem e quiser. Uma outra música do cancioneiro popular infantil que eu amo é a Dona Aranha. E quem aprender a fazer a Dona Aranha vai conseguir fazer festas de bebês, vai aumentar os seus clientes, vai aumentar as suas habilidades, vai virar um brincante estrela que ganha de 1 a 5 mil reais por mês. Sim, essa é a brincadeira da riqueza, essa é a brincadeira que vai te ajudar a ser um brincante que muda de nível. A Dona Aranha, quem conhece ela, ela tem uma coisa que ela gosta muito, um objeto
que ela não abandona. O objeto dela são 2 agulhas de tricô, que ela costura a teia por aí. Façam comigo, crianças. Eu vou ensinar vocês, assim como a Dona Aranha me ensinou, a fazer uma teia com tricô. Juntem aí com os dedinhos, façam 2 letras L. Isso. Agora você vai juntar esse dedo indicador com esse dedão aqui. Pim! E esse dedão aqui com esse dedo indicador assim. Toim. Agora a gente tem, ó. Isso mesmo, a gente tem um retângulo. E a gente vai costurar assim, ó. Juntando esse dedo indicador com esse dedão sem soltar, a gente vira toim. E junta lá em cima e vira toim. E toim. E toim. E toim. E toim. Isso, conseguiram fazer? Então vamos. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Agora vamos tentar voltar descendo? Já passou a chuva e o sol já vem surgindo, e a Dona Aranha continua a subir. Ai, é desafiador, é gostoso, as crianças gostam de fazer. E ela é super legal para você ter no seu repertório. E, gente, ó, com essa brincadeira você pode criar também. O que é que você poderia fazer, por exemplo, com o sapo cururu? Uma brincadeira de pular como um sapo? O que você poderia fazer com um alecrim dourado? Talvez uma brincadeira com os cheiros de flores? O que você poderia fazer com o peixe vivo? O que você poderia fazer com o caicai balão? Todas essas músicas do cancioneiro popular infantil. Pense em pontos de interação com as crianças através de gestos, através de movimentos, através de ideias, de ações, para você enriquecer o seu repertório transformando essas músicas em brincadeiras. Lembrando, pessoal, que não necessariamente uma música tem que ter uma ação para ela ser uma brincadeira. Às vezes, simplesmente cantar como pode um peixe vivo viver fora d'água fria já é uma brincadeira. Ou às vezes você pode distribuir para as crianças instrumentos e todo mundo canta junto. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Iris, mas pra você é fácil falar. Você tem um monte de instrumentos que eu tô vendo por aí. Mas olha, todas as crianças que você for em uma festa têm um instrumento. Pode ser diferente, mas todas têm um instrumento que é o corpo. Um instrumento gratuito que todo mundo tem. Você pode propor palmas, você pode propor palmas na perna, você pode bater os pés no chão, tá? Então, olhe também o corpo das crianças. Às vezes tem crianças que são cadeirantes, às vezes tem crianças que não têm um braço. Não tem problema, você vai propor, olhando, lembra do individual com o coletivo, uma forma delas fazerem esse som, tá? E uma coisa super legal que vocês podem fazer, produz o ritmo na palma e pede às crianças para imitarem. Não precisa ensinar, isso não leva tempo nenhum. Você faz assim. Crianças, vamos comigo? Imitem as minhas palmas assim, Isso, vai criança, faz comigo aí, faz. Você mesmo que tá aqui atrás da câmera. Isso, muito bem, banda. Agora continue aí tocando que eu vou cantar, hein? Isso, o sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé, que banda chique essa que eu tenho, hein, gente? Eu pago caro nesse cachê. Então, a primeira coisa que vocês podem fazer aqui no Que Brincadeira Eu Faria são as músicas do cancioneiro popular infantil. E a segunda coisa, ainda com as músicas, é a produção de gestos. Deixa eu escrever aqui pra vocês. Gestos. Gente, gestos é um conhecimento riquíssimo que eu acredito que todo contador de histórias ou brincante tem que começar a criar. Eu comecei a estudar os gestos, para poder
né, aplicar na minha vida e hoje virou uma técnica que os alunos do meu curso Laboratório Profissão Brincante têm acesso. E é uma técnica cheia de elementos que você pode explorar. Mas de uma forma básica, você vai criar, né, no exemplo da música, um gesto para cada verso, para cada personagem, ou para cada acontecimento da música, sempre buscando trazer gestos que enriqueçam e não gestos pobres como amor, chorar, abraço. A gente pode propor outros gestos que sejam próprios, que sejam diferentes. Eu experimentei fazer isso pela primeira vez em um evento que foi um sucesso. A aniversariante me contou que a música que ela mais amava do mundo era assim: a baleia é amiga da sereia. Olha o que ela faz, tibum, chuá, tibum, chuá. Aí eu pensei, poxa, mas essa música é tão sem graça, que brincadeira que eu vou fazer com isso? Então eu experimentei fazer os gestos. Então para cada verso eu criei um gesto. Faça aí comigo os gestos dessa música. Para o primeiro verso a gente faz a baleia é amiga da sereia. Isso, agora vocês vão fazer a cauda. Isso. Agora a gente vai fazer como se fosse um binóculo nos nossos olhos. Olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Isso. E tibum, chuá. Tibum, chuá. Isso. Pegaram, crianças? Muito bem. Então agora a gente vai fazer com a música. A baleia é amiga da sereia. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Tibum, chuá, tibum, chuá. E assim vocês têm uma pequena brincadeira feita com uma música muito curtinha para brincar com os bebês, aumentando a sua possibilidade de repertórios com esse público de bebês, mais uma vez repetindo, aumentando a sua quantidade de tipos de eventos que você atende, consequentemente aumentando o seu faturamento, o seu ganho como brincante. Não é rico isso, gente? É por isso que eu sempre falo que a brincadeira ela tá diretamente entrelaçada à venda. Não adianta você aprender a ser um ótimo vendedor e não saber sobre como essas variedades e riquezas de brincadeiras fazem com que você seja um brincante diferente, um brincante de alto valor e por isso um brincante que pode cobrar mais pelo que faz. E mais, não adianta também você ser um brincante que faz brincadeiras incríveis, mas não pensa na venda, acaba vendendo com o preço errado, acaba atendendo o cliente de uma forma equivocada, não sabe expressar nas palavras e na comunicação esse seu valor. Então, venda e brincadeira tá diretamente ligado. Acaba que aqui no Profissão Brincante eu tenho dois braços muito importantes, que é ensinar a brincar e é ensinar a vender. Uma coisa não solta da outra, sabe? E eu quero que você entenda aqui comigo que aprender isso é divertido, é fácil, muito fácil. Só precisa de prática, de intenção, de comprometimento para que você mergulhe nesse mundo com muita alegria e leveza. Porque sim, quem escolhe ser brincante por diversão. Então, ó, eu dei um exemplo de brincadeiras com gestos, mas vocês podem fazer brincadeiras, gente, diversas. Podem fazer gestos para qualquer música do cancioneiro popular, qualquer música que os clientes pedirem. Pergunta para o cliente qual que é a música favorita da criança e faça para cada verso um gesto. Você pode fazer isso também com as histórias, né? Eu amo aquela história da Dona Baratinha que quer se casar. Por exemplo, cada personagem que aparece pode ter um gesto. Aparece o porco, aparece o ratinho, ó. Eu que criei, ninguém disse que o ratinho é assim. Aparece, por exemplo, o cavalo. Você pode fazer os seus gestos e às vezes você pode construir uma história inteira sem nem precisar de objetos, nem precisar de moldes de EVA, nem precisar de bonecos, nem precisar de nada. Tá vendo? Quando a gente começa, a gente desenvolve a nós mesmos brincantes, as nossas habilidades de brincar. E os objetos, eles precisam ver como uma preocupação extra. E não primeiro preocupar com o objeto e depois preocupar com você e suas habilidades. Porque de que adianta eu colocar na sua mão um pandeiro se você antes não fez aqui no seu peito? Isso vale para todas as habilidades da profissão de brincante. Primeiro você desenvolve você, depois você adquire materiais. Fechado? Fechado, excelente. Agora uma última dica de brincadeiras que eu trouxe para vocês são as brincadeiras com músicas, onde a própria música já propõe uma atividade, né? Uma brincadeira musical.
Tem diversos tipos de brincadeiras musicais. Tem algumas que são bem desafiadoras, que eu sempre ensino para vocês, mas tem algumas que são muito gostosas e simples e singelas, mas que a própria música traz uma riqueza de elementos. Eu vou apresentar para vocês uma que é assim, sucesso com os bebês e sucesso com as crianças. É a música do Vamos Passear no Bosque. Essa música é a música onde a gente vai chamar um lobo que pode estar escondido por aí. Esse lobo pode ser uma criança da festa, pode ser um outro brincante que está escondido, pode ser você mesmo, mas o importante é que o lobo ele esteja ali se preparando e quando ele falar que está pronto para pegar, as crianças têm que correr e ele vira um pega. Ela funciona assim, ó. Vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Seu lobo está... E o lobo responde: estou colocando a minha meia. Ele pode falar qualquer coisa que ele está fazendo para se preparar. E aí as crianças falam: ufa, então vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Seu lobo está... Estou escovando os meus dentes. Ufa! Então vamos passear no bosque enquanto seu lobo não vem. Seu lobo está... E quando o lobo quiser, ele fala: estou pronto e vou comer vocês! E aí ele vai pegando cada uma das crianças, elas podem correr, ou numa roda você pode brincar de fazer cosquinha de uma forma muito respeitosa, né? Como os bebês. Como seria uma forma respeitosa? Você chegar pertinho assim, começar aos poucos, ver qual vai ser a reação do bebê ou da criança. Se ela não gostar do toque, você não continua. Se você chegar assim na mãozinha, por exemplo, e ela ri, aí você vai indo mais pra perto do corpo da criança, porque a gente também tem que respeitar o corpo do outro, né? Quando a gente faz uma brincadeira de pega, todos os participantes já têm um combinado de que você pode encostar nele. Mas às vezes, quando a gente faz uma brincadeira em que o toque não é esperado, a gente tem que ser muito cauteloso na hora de encostar no corpo da criança sem pedir o consentimento. Tá, mas legal, gente. Gostaram dessa brincadeira? Tem uma outra brincadeira que eu faço muito com os bebês, que é a brincadeira do jacaré. E ela é assim, olha. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda sua orelha, senão jacaré come a sua orelha, come a sua orelha, come a sua orelha e o dedão do pé. Você vai pegar a orelhinha das crianças que não colocarem a mão para tampar a orelha e quando elas estiverem com a mão na orelha, você vai dar um susto nelas falando assim, o dedão do pé, porque elas vão ter que correr com a mão da orelha para tampar o dedão do pé, né? E aí você pode fazer com várias crianças ao mesmo tempo, tentando pegar elas, sabe? E pode fazer em várias partes do corpo, por exemplo. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda o seu joelho, senão o jacaré come seu joelho. Come seu joelho, come seu joelho e o dedão do pé. Isso, pessoal. Essa brincadeira é rica. Eu tenho certeza que você pode fazer nas festas com os bebês, que ela é um sucesso garantido. E tem uma brincadeira que eu, Iris, criei. Uma brincadeira que faz parte do meu repertório das minhas brincadeiras autorais, que é a da onça pintada. Porque eu adoro que a gente tem pintinhas. E você pode propor isso com os bebês, com as crianças menores, pedindo elas para poderem procurar no corpo delas as pintas que elas têm e encostarem nessas pintas. Enquanto você vai cantar uma música assim, ó. Olha a onça pintada, pinta, pinta, onça pintada, pinta, pinta, onça pintada, pintada, pintada. Pode fazer. A brincadeira eu criei, mas eu coloquei ela no mundo para todo mundo experimentar. Vocês estão autorizados a brincar com ela. E olha, mas tudo bem, né? A onça pintada pinta, pinta, onça pintada. Agora você pode propor diversos desafios a partir dessa brincadeira. Você pode pedir para as crianças procurarem as pintas do colega e vocês podem desafiar elas a fecharem os olhos, especialmente se forem crianças maiores, né? Para fecharem os olhos e tentarem encostar numa pinta e quando você terminar de cantar a música da onça pintada, elas vão abrir e ver se elas encostaram no lugar onde tem uma pinta. E eu faço essa brincadeira há meses, desde que eu criei ela, e eu nunca acertei uma pinta minha sequer.
Muito bem, pessoal. Então, ó, dei 3 tipos de brincadeira para vocês fazerem aí. As brincadeiras do cancioneiro popular infantil, com algumas interações, as brincadeiras com os gestos e as brincadeiras musicais, né, que já tenham ali na própria condução alguma fala, alguma pontuação, né? Para além disso, eu adoro trabalhar com objetos. Assim como eu falei com vocês do espaço sensorial, vocês podem propor algumas brincadeiras que tenham os objetos e não necessariamente sejam do espaço aberto para as crianças brincarem. Por exemplo, as bolhas de sabão, né? São ótimos elementos para vocês levarem para as festas de bebês, né? Outra coisa que você pode fazer é brincar com a corda para poder ir assim, né? Sacudindo a corda, e o bebê de 1 ano pode tentar pular, pode tentar rolar, pode tentar engatinhar. De uma forma bem livre, você pode brincar com os brinquedos que você tem à disposição. Mas, gente, brincar com bebês é algo sobre o afeto e a atenção que você tem a eles, muito mais do que sobre acertar uma estrutura de jogos, né? E aí você pode lembrar sempre de todos os sentidos que você tem e como que você proporciona uma brincadeira mais rica dentro desses sentidos. Quando você for contar uma história, você pode trazer elementos visuais, como uma fita colorida ou um boneco, mas você também pode trazer elementos sonoros, como a música na palma, outros instrumentos, instrumentos que propõem sons, né, como o pau de chuva, uma caixa de trovão, que são sons diferentes. Você também pode promover cheiros, né, pode promover a música na audição, eu já falei, que mais? O tato, diferentes coisas para serem tocadas, tudo isso sempre vai enriquecer as atividades do bebê. Então, se eu fosse fazer uma festa, né, de bebês, eu provavelmente já falei com vocês que eu ia propor um espaço sensorial com os meus elementos, mais a roda de brincadeiras, a roda de música, minto. Ou eu também ia fazer uma sugestão de fazer uma contação de histórias com brincadeiras, né? Então eu acho que nesse momento eu vou indicar vocês a fazerem isso. Uma contação de histórias, que pode ser a escolha do cliente ou pode ser uma que você já tem pronto. E ela vai durar ali cerca de 20 minutos a 30 minutos, a depender das interações que as crianças fizerem. E em seguida você faz as brincadeiras com a roda de música, como todas essas que eu propus. E ao final você propõe deixar alguns brinquedos do que você trabalha de forma livre, bambolês, cordas, bolhas de sabão, de uma forma aberta para as crianças experimentarem brincar. O que vocês acham dessa sugestão? Então, a gente demoraria mais ou menos 30 minutos com a história, mais ou menos 30, 40 minutos com outras brincadeiras e música, e o resto, para poder compor 1h30 ou 2 horas de atividade, você pode colocar as brincadeiras livres. Sempre lembrando, pessoal, que a gente não precisa trabalhar com um tempo muito longo quando as festas são para bebês, né? Pode trabalhar atividades de 1 hora apenas ou 2 horas apenas, para que o bebê, né, entendendo que o bebê não vai ter um tempo de concentração tão grande quanto uma criança maior. Então fica aqui a minha sugestão de que brincadeira eu faria em festas com bebês, e eu espero que vocês tenham gostado, e já deixem aqui embaixo qual vai ser a música que vocês vão experimentar fazer um gesto. Eu sou a Iris Harry, do Profissão Brincante. Eu espero que essa aula seja muito útil. Não deixe de se inscrever aqui no canal ou me seguir no Instagram. E também de curtir esse vídeo, dar um like, também ativar as notificações dessa página que você está me vendo, para que você receba as novidades dos meus vídeos, que eu tenho certeza que vão contribuir com você, para você ser um brincante que ganha de 1 a 5 mil reais por mês com a arte da brincadeira. Tchau, pessoal! Um abraço de urso!